Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos dar uma palavra viva, revelada. Porque a palavra, ela muitas vezes é simples, mas ela precisa de revelação. E se ela entrar no nosso coração, é porque ela foi revelada. Amém? E se você recebeu a revelação, vai acontecer o que aconteceu com Davi. Vai ser gravada na tábua do teu coração. Amém? Então, nós temos que estar atento à palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, eu queria que você abrisse a palavra lá em Gênesis capítulo 3. Aí depois eu vou te dar o versículo. Entenda, né? Sabe, às vezes a gente não entende essa grandiosidade do amor de Deus pelo homem, né? Eu estou falando homem, eu estou falando homem e mulheres, né? Deus, né? Deus fez a terra para quem? Para quem Deus fez a terra? Por que Deus fez a terra? Para quem que Deus fez a terra? Para mim, para você. E Deus preparou tudo, não preparou? Preparou tudo, 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 tudo. Tudo que o homem poderia, né, agradar o homem, Deus preparou. Cores de flores diferentes, árvores diferentes, animais diferentes, praias diferentes, tudo diferente, né? E Deus fez tudo, estrelas, lua, não é verdade? Tudo Deus fez para nós. Só pensando em nós. Que paixão, né? Não é verdade? Só pensando em nós. Não é verdade? Então, e Deus ainda, como se não bastasse tudo isso que Deus fez, Ele ainda faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Quer dizer, dá o privilégio para o homem a ser imagem e semelhança de Deus. É privilégio, é tudo privilégio. Amém? E aí então, em Gênesis capítulo 3, aconteceu esse episódio que a gente já sabe. Destruiu todo o planeta. Acabou com os planos de Deus ali naquele momento, interferiu, não acabou com o plano, interferiu o plano de Deus. Né? Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, ele fala bem claro a respeito disso, 3, 6, amém? Ele fala assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável. A árvore, diz para mim, árvore desejável. Árvore desejável. Tem um desejo, então, no coração, né? Despertou um desejo no coração daquela mulher. Amém? É isso que nós temos que entender. Porque o adversário existe, ele veio para matar, roubar e destruir, não é verdade? Está escrito na palavra. E aí, mas ele sabe como trabalhar na vida do homem. Ele sabe como tazanar a vida do homem. Ele sabe como enganar o homem. A própria Bíblia diz que ele é o pai da mentira, mentiroso. Nunca se firmou na verdade. Amém? Então, ele sabe como lidar com o homem. Ele sabe lidar com o homem natural. Ele não sabe lidar com o homem espiritual. Isso ele não sabe. Mas o homem natural, ele sabe muito bem. Porque Jesus mesmo falou, para trás de mim, Satanás, né? Quando Satanás entrou em Pedro. Não conhece as coisas de Deus, só conhece as coisas do homem. São as coisas carnais. Né? Então, ali houve um desejo. E ali então ele fala assim, né? Para dar entendimento, né? Árvore desejável. Para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A gente já conhece isso, todo mundo conhece, acho que o mundo inteiro conhece isso. Essa passagem, não é verdade? E aí o que aconteceu ali? Aconteceu que, embora Deus tinha feito o planeta Terra para o homem, né? Embora Deus tenha dado o privilégio do homem ser imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança de Deus é uma vida sem pecado. O homem não está em pecado. A imagem e semelhança é que o homem também era sem pecado. Imagem e semelhança de Deus, era bom o homem, né? Era perfeito o homem, mas profanou. Eu quero falar um pouco sobre profanar, porque é para a igreja. Ali foi, né?
se eles estavam em santidade, se não havia pecado nem Adão nem Eva, não havia pecado neles, o diabo conseguiu despertar um desejo no coração dela, para que ela profanasse aquilo que era de Deus. Você acha que é possível isso acontecer com a igreja? Claro, sem dúvida nenhuma, que é possível. E é claro, sem dúvida, que Satanás sempre vai bater nessa mesma tecla. Vai bater nesse mesmo tema, vai bater nessa mesma astúcia, né, de levar a igreja a profanar, levar a noiva a uma profanação. E foi isso que aconteceu, né? Profanar desrespeitou a lei de Deus. E por ter desrespeitado a lei de Deus, aconteceu tudo o que nós sabemos hoje, porque nós conhecemos a palavra de Deus, né? Maldito é a terra por tua causa. Agora vai acontecer isso, e mais isso. Aí está lá tudo lá. Então, você vê o que por ter profanado, né, os princípios de Deus, trouxe uma consequência muito grave para o homem e uma consequência muito grave para o próprio planeta Terra. Então, é isso que eu creio que Deus quer despertar no nosso coração, para que a igreja possa ser zelosa pela palavra de Deus. A igreja não pode ser profana, não pode profanar as coisas de Deus. A igreja tem que ser séria, ela tem que entender isso, porque se ela profanar, na medida que ela vai profanando as coisas de Deus, a palavra de Deus, o que acontece? Consequência grave. Então está na hora da gente, né, ter mais zelo pela palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, meu irmão. Você não pode andar de qualquer jeito, como anda o ímpio. Não dá para fazer isso. Não pode fazer isso. Não deve fazer isso. Porque se você está andando de qualquer jeito, você está profanando os princípios de Deus. Se trouxe o peso para a terra e para a humanidade toda, não é porque você tem Jesus, até por conta de que por você ter Jesus, nem deveria fazer isso. Não é verdade? Porque o ímpio não sabe o que está fazendo, mas nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Então, mais uma razão de você não profanar, porque habita em você o Espírito de Deus. Então, nós não podemos, andar de qualquer jeito. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Nós temos que alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, para que a gente não faça o que fez aquela mulher e aquele homem no jardim do Éden. Profanou as coisas de Deus. O que é profanar? Não respeitou. Não teve zelo. Você está entendendo? Amém? Por quê não teve zelo? Por causa do desejo. Às vezes a gente está preocupado com o diabo, né? O diabo vai me pegar, quer me pegar, sei lá. E aí eu falei assim, então vai pegar, vai tentar pegar mesmo. Vai tentar pegar você no seu desejo, nas suas vontades. E aí a gente fica preocupado naquela visão de que vai aparecer um demônio para mim, eu vou ter que enfrentar ele. Não. Ele é astuto. Ele vai trabalhar na minha vontade. Ele vai tentar trabalhar na minha vontade. Ele vai tentar trabalhar na sua vontade. Fez isso no jardim do Éden. Os desejos. Esse é o grande problema do homem. A gente tem desejo, né? Não tem? Claro que tem, porque Deus nos fez alma vivente. Então tem sentimento, tem desejo. O problema é o que você anda desejando. O que o César anda desejando. Esse é o grande problema. Essa é a solução. Eu tenho que olhar para a minha vida, quais são os meus desejos? Será que os meus desejos são os de Deus? Está alinhado com a palavra de Deus? Ou esses desejos podem me levar a profanar os princípios de Deus? Então o diabo vai levar a gente para aí. E está levando, hein? A igreja está fazendo cada coisa que misericórdia, irmão. Misericórdia.
Sabe, cada coisa que está fazendo, eu estou falando não é só da ágape, não, estou falando, sabe, cada coisa que está se fazendo, que misericórdia, irmão. Profanando o nome de Deus. Péssimo testemunho. Não aguenta a bucha, né? Não aguenta a luta. Você está entendendo? E se entrega e profana os princípios de Deus. Não dá mais para ser assim, não, irmão. Você tem que ter zelo. O próprio Jesus falou assim: o zelo da tua casa me consome. O zelo da tua casa me consome. Você tem que ter zelo pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus? É você. Sou eu a casa de Deus. Amém? Então você precisa entender isso. Então ali, aquele casal profanou e veio as consequências. Em seguida, em Gênesis mesmo, para você ter uma ideia, Gênesis capítulo 25, vamos lá? Aí mesmo, Gênesis capítulo 25, 29, capítulo 25, 29 a 34, amém? 29, versículo 29 a 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me serviria logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A primogenitura era aquele que ia receber a herança espiritual, amém? Ele era o mais velho, ele é que ia tomar conta da casa, ele que iria dirigir a parte espiritual, ele que assumiu o cargo ali, né, que, sabe, que acabou sendo de Jacó, amém? Para você ter uma ideia. Ele desprezou, irmão, ele desprezou aquilo que é muito importante para nós, né? Ali, sabe, a vida espiritual nossa é a coisa mais importante que nós temos, irmão. O mundo está perdido, o mundo está sendo arrebentado, o mundo está no caos que está, porque eles não têm, sabe, eles não têm o que nós temos. E muitos que estão na igreja mesmo, sabe, a noiva, a igreja de Deus, está desprezando o que é mais importante. Como Esaú também desprezou. Porque sabe, quando você está fora dos princípios de Deus, quando a sua vida não está alinhada com Deus, você está entendendo? Você está fora dos princípios de Deus, então você está profanando, não é uma verdade. Então a gente precisa ter mais zelo para poder se acertar com Deus, para poder não fazer como fez Esaú. E olha, entenda, olha só como que Jacó foi astuto. A própria Bíblia diz: sede astuto como uma serpente e simples como uma pomba. Não é verdade? Ali, claro que tem uma história bíblica, e isso iria acontecer porque Deus providenciou isso. Mas é assim que o diabo, sabe, muitas vezes trabalha na nossa vida, na vida da igreja, com astúcia. Trabalha na igreja com astúcia. E trabalha até o último minutinho, entendeu? Até onde você não está aguentando mais. Sabe, o diabo, vou te dizer, ele é paciente também. Porque ele é sábio, ele é cheio de sabedoria. Ele tem paciência. Ele olha para você e ele não importa quanto tempo eu vou minar você, mas eu vou minar. Não importa quanto tempo você vai levar, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, eu vou arrebentar com você. Ele não dá sossego, ele veio para matar, roubar e destruir. E aí ele fica assim, como essa saída de Esaú. Saiu para caçar, deve ter ido muito longe, voltou cansado, faminto, e aí então o prato de lentilha estava pronto.
E o diabo trabalha desse jeito. Começa a minar a nossa vida, você está entendendo? De todas as maneiras, para ver até onde ele tira toda a nossa força, aonde nós ficamos vulneráveis, e aonde então ele vem e dá o bote. E aí nós profanamos as coisas de Deus. Ele trabalha desse jeito. Por isso que é muito claro o que Deus fala. Muito claro o que Jesus falou. O reino de Deus é tomado por esforços. E aquele que se esforça se apodera do reino de Deus. Então, sabe, a igreja não pode dar moleza. Ela não pode baixar a guarda. Não importa se, mas eu estou há 1 ano nessa luta, irmão. Não, mas não baixa a guarda. Mas eu estou 10 anos. Não baixa a guarda, rapaz. Fica firme. Sabe, levanta a cabeça. Você é filho de Deus. O Senhor está contigo. Deus te dá força para vencer os Golias da vida. E seja quanto for. Deus vai te dar, né, a força. Ele tem a força de Sansão para você. Para que com uma queixada de jumenta derrubar 1000 demônios. Eu estou falando de coisas, né, naturais, mas espiritual. Deus sempre deu vitória. Então você não pode baixar a guarda. Você não pode deixar de ser zeloso pela palavra de Deus. Você não pode profanar as coisas de Deus. Então você tem que ter mesmo uma vida alinhada com a palavra de Deus, para que você não corra o risco de profanar as coisas que é de Deus. Não dá para fazer isso. Amém? Não dá. Nós não podemos fazer isso. Então nós temos que aguentar. Eu não vou aguentar. Vai aguentar. Não vai dar certo. Vai dar certo. Porque o Deus que você serve é Deus poderoso. Ele tem poder. Eu não posso produzir nada. Você também não pode produzir nada. Mas o Deus que está em você, você está entendendo? O Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. Se você estiver no deserto, Ele está com você. Se você estiver, sabe, em abundância, Ele está com você. E Deus, sabe, Ele pode sustentar você numa escassez, como sustentou Elias. E Deus também, né, pode te abençoar de tal maneira que você pode abençoar muitas pessoas. Não tem nada que Deus não possa fazer. Deus fez todas as coisas, fez o planeta inteiro para o homem. Você acha que Deus não vai te dar a vitória? Você vai desistir porque vai desistir? Não. Mas sabe aquela coisa de persistência do diabo, sabe, batendo na sua porta, toda hora, todo dia, todo mês, todos os anos. E você está ali resistindo, Ele está esperando só uma brecha, Ele só está esperando você baixar a guarda, Ele só está esperando que você dê uma única oportunidade, para Ele entrar e fazer o que fez com Esaú. Profanou. E aí tem consequência. Tem consequência. Teve no jardim do Éden, teve nesse homem aqui também. Porque ele não deu importância para as coisas de Deus. Profanou, desrespeitou, não estava nem aí. E ainda falou isso aqui, ó. Eu não estou nem aí. Vou morrer de fome mesmo, não é verdade? Devia ser diferente, como um testemunho que a gente às vezes tem visto, né? Você vai lá naquele lugar lá, pregar o evangelho, você vai morrer. Falou, de todo jeito eu vou morrer. Então eu prefiro morrer pregando o evangelho. Amém? Vou lá então, vou morrer mesmo. Se não for hoje, vou morrer amanhã, não é verdade? Então eu vou lá e prego o evangelho. Se tiver que morrer, eu morro lá, mas pregando o evangelho. Entendeu? Então, sabe, entenda isso. Seja firme. Não abre mão dos direitos que você tem, que nós temos. Não podemos abrir mão do direito que nós temos em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que fortalece. O diabo perturba nossas vidas constantemente. Mas a vitória é certa se você não profanar as coisas de Deus. Amém? Então foi isso que aconteceu com ele. A Bíblia fala até que o diabo, como ele fala, matar, roubar e destruir, mas também a Bíblia atribui a Satanás, sabe o quê? Como mercenário. O mercenário é exatamente aquele que aproveita
da oportunidade do outro. Ele trabalha desse jeito. Interessante que com Jesus ele fez a mesma coisa. Foi 40 dias de jejum, Jesus. Ele não chegou no 10º dia, no 20º dia, no 30º dia. Ele chegou lá no último dia. Parece que foi que nem Esaú, né? Não é verdade? No último dia. E aí? Está com fome, Jesus? Você tem que estar preparado, irmão. Você tem que valorizar o que você tem. Amém? Muita gente não está valorizando o que tem. Você tem que valorizar o que você tem. Amém? Glória a Deus. Abre a palavra lá em Provérbio capítulo 4. Provérbio capítulo 4. Louvado seja Deus. Provérbio capítulo 4, versículo 23, um versículo que quase todos nós conhecemos. Tem alguém fazendo visita aqui hoje? Está nos visitando alguém aqui hoje ou não? Ninguém? Tudo de casa. Tem ali, ó. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus aí. Quem veio fazer a visita, recebe a bênção do Senhor. Amém. Então, veja bem, Provérbio é um capítulo e um versículo que a gente conhece bem. Mas a gente vai rever ele, porque isso, né, Deus pode revelar algo diferente no teu coração. Tem duas versões, tem essa aqui e tem uma outra que eu gosto muito. Essa versão aqui diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então ele está dizendo assim, ó, ei, povo de Deus, ô noiva, guarda o seu coração. Por que Salomão escreve isso? Por que guardar o coração? Não é verdade? Por quê? E aí você pega uma outra versão, que é a tradução nova. A tradução nova fala assim, né? Cuidado com o que você pensa. Há uma mudança ali, não de interpretação, mas uma mudança de expressão. Amém? Ele fala assim, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida será dirigida pelos seus pensamentos. Você vê que parece-se tão diferente? Pois parece, não parece-se tão diferente? Parece que estão falando a mesma coisa, mas de uma forma assim que parece que fica distante de compreender entre um versículo, uma tradução e outra tradução. Porque essa ela fala, guarda o coração. Lá ele fala, cuidado com o que você pensa. Por que ele falou isso? Lá mostra uma profundidade, na tradução nova, mostra uma profundidade, né, de outra forma. Aqui, de outra forma, mas são lugares diferentes onde ele está citando. Então, por exemplo, assim, só para você ter uma ideia, o pensamento é inevitável, é ou não é? O pensamento é inevitável. Deus te deu uma alma, né? A alma é o centro dos pensamentos. Não é verdade? Então, é impossível parar de pensar? É impossível que eu não seja influenciado por pensamentos? O pensamento vem toda hora. Não dá nem para contar quantos pensamentos você pensou num dia. Será que dá? Não dá. São muitos. Aí é o perigo. Por ser muitos, aí é o perigo. Não é verdade? Então, são os pensamentos. Então, o que acontece? Quando ele fala assim, cuidado com o que você pensa, porque depende do que você está pensando, depois que você pensa, para onde vai? Se você começar a pensar muito, para onde vai? Para onde vai, irmão? O coração. Sabe aquilo? Então, o Satanás começa a bater na tua porta. Você é um derrotado. Você é um derrotado. Você não vai conseguir. Você não é nada. E você fica curtindo aquilo ali, você está entendendo? E ele vai batendo, ele vai batendo, ele vai batendo, ele vai batendo, até que você abra o teu coração e ele entra. Aí vem o prejuízo. Aí vem a profanação. Entendeu? Então, sabe, tudo o que acontece, é impossível parar de pensar, mas não pode descer para o coração, irmão. Sabe, o pensar, sabe, é a primeira batalha. E olha, eu vou te dizer uma coisa,
qualquer coisa, vou dar só um exemplo, os olhos. Você olha, mas primeiro, para você desejar, o olho vai despertar você, vai despertar a sua mente. Não é isso? Não tem como, sabe? Então o olho, os olhos, né? Os olhos, eles são portas, que vai despertar o quê? Portas para quê? Para despertar o teu desejo. Teu desejo. Você olhou, que carrão, eu queria esse carrão para mim. Aí vem a inveja. Vem a inveja. Você está entendendo? Aí você vê um outro lá, que carrão, eu queria ter um desses para mim. Outra inveja. Aí daqui a pouco desce para o coração. Eu estou dando um exemplo. Amém? É um exemplo. Então primeiro, você olha, e aí tem paladar, aí tem as mãos, aí tem, né, o olfato, aí tem tudo. Então, mas os olhos só é o pior. Olhou, pronto, dá problema. Se falar na área sexual, por exemplo, né, aí olha uma mulher, ou olha um homem, é problema. Vai ficar olhando muito para você ver só o que vai acontecer. Não é verdade? Vai descer pro coração. É essa área que a gente precisa saber guerrear. É essa área que a gente precisa saber separar. É essa área que a gente precisa rejeitar. É essa área, sabe, que a gente precisa. Aqui não, Satanás. Você vai encontrar aqui, Satanás, só desejo de Deus. Só o desejo de Deus você vai encontrar no meu coração. É isso não. Por isso Jesus falou bem claro. Ele falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não conhece a palavra, aí vem Satanás, e aí ele joga contra a sua vida esses pensamentos, e você não sabe se defender. Por que você não sabe se defender? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso daí não é de Deus. Então eu rejeito. Aqui não, Satanás. Aqui você não tem vez. Pode ir embora. Bate em retirada. Pega a tua mala, né? Porque aqui você não vai ficar. Amém? Então é isso que nós precisamos diferenciar. É isso que nós temos que vigiar. É isso que nós temos, sabe, que guerrear todos os dias. Porque, como eu falei, não dá para contar os pensamentos, irmão. Mas dá para guerrear toda hora. Não dá? Dá para guerrear toda hora. Aqui não, sai fora. Abre em João capítulo 13. Eu vou confirmar isso, porque isso daí me fez ter um entendimento melhor, sabe, daquela versão com essa, e qual era o propósito, né, dos pensamentos. O propósito dos pensamentos é descer ao coração. Amém? Então, João capítulo 13, nós temos um exemplo, para você ter uma ideia a respeito disso. Capítulo 13, versículo 2, amém? Aquele momento de Judas, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto o quê? Aonde ele botou? No coração de Judas, para atrair Jesus. É interessante. Ele diz assim que acabado de tomar ceia, aí então ele já estava trabalhando em Judas. Tanto que Judas estava trabalhando para Jesus. Tanto que, né, falaram que ele tomava conta da bolsa e roubava o dinheiro da bolsa. E Satanás estava trabalhando em Judas. E Jesus, né, deu até 3 chances para Judas, mas ele não quis, continuou profano. E aí então desceu ao coração dele: eu vou vender o meu Senhor por 30 moedas de prata. Satanás foi trabalhando. Como é que pode, irmão? Trabalhou num homem, você está entendendo? Que viu os milagres de Deus. Um homem que foi até usado por Deus. Porque ele saiu no meio daquela turma que curou os coxos, fez milagre, fez isso, fez aquilo. Mas Satanás vai trabalhando. Em todo o tempo Satanás está trabalhando na vida do cara. E o cara está aceitando o argumento de Satanás. E Jesus quis interferir para que ele se arrependesse. Porque Deus é Deus, juiz justo. Ele não vai fazer uma execução se ele não for justo. Então ele deu chance para Judas, e Judas não quis ouvir a voz de Jesus.
Ele deveria chegar e falar assim, não deveria perguntar, sou eu por acaso? Não, falou, sou eu mesmo, Senhor. O Senhor está falando de mim, então me perdoa, então me tenha misericórdia de mim, eu não quero fazer nada disso não. Amém? Mas deixou Satanás trabalhar, e Satanás foi trabalhando com astúcia. E aí o que aconteceu? O que nós já sabemos, desceu ao coração dele. Então aquele pensamento que estava na cabeça dele, desceu para o coração. Esse é o problema. É aí a nossa guerra. Está dando para entender, né? Amém. Glória a Deus. Então, todo desejo primeiro, eu coloquei aqui, todo desejo primeiro é gerado no pensamento. Se você não guerrear, o desejo vai descer pro coração. Entenda isso. Então começou a pensar besteira, começou a pensar coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus, não deixa para amanhã não, é agora. Eu não aceito isso, seja lá o que for. Veio o pensamento, olhou alguma coisa, despertou um pensamento, cheirou alguma coisa, despertou um pensamento, viu, sei lá, não importa o que é. Está alinhado com a palavra de Deus? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não está alinhado com a palavra de Deus. Se não está alinhado com a palavra de Deus, não me interessa, estou fora. Está logo. Aqui você não vai ficar não, pensamento do diabo. Pensamento carnal. Você vai sair. Agora, se você, irmão, isso é normal. É? Fica então com os seus pensamentos, para você ver só onde você vai parar. Que normal, irmão. É normal o diabo tentar você, mas não é normal você achar que quando eu falo normal, eu sei o que é. O cara não tem reação, o cara é passivo, a ovelha é passiva. É normal, normal nada, é normal o diabo sim vir te atentar, mas também é normal você se levantar e dizer para Satanás, sai da minha vida agora, eu estou te mandando. Agora, sai da minha vida, pelo poder de sangue de Jesus. Você não pode com o sangue de Jesus. Você não pode com o sangue de Jesus. Você não pode com o sangue de Jesus. Eu não posso nada, mas o sangue de Jesus tem poder. Amém? Entende isso? Essa é a guerra da igreja. Então, todo desejo é assim, então você tem que lutar para que não desça no coração, porque se não descer no coração, glória a Deus, se livrou, amém? Louvado seja Deus. Agora abre lá em Efésios, porque a gente tem que lutar para não profanar as coisas de Deus, amém? Não profanar. Aí abre em Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, Efésios 2, de 1 a 5. Efésios 2, de 1 a 5. Agora você vai entender o privilégio que Deus te deu. Você tem que entender, Deus tem que nos dar essa revelação. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender, Senhor, esse momento da Tua palavra, Pai, e que nós possamos aceitar esse momento. Nós precisamos entender e aceitar, lá no coração, amém? Então em Efésios, ele fala assim, e nos vivificou, estando nós mortos na ofensa e pecados. Olha só como começa já a mostrar para nós, quem você era, quem eu era. Ele me vivificou, quando no tempo que eu estava morto. Morto, irmão. Não servia para nada. Estava morto. Não tinha condições, sabe, de nada. Perdido. Essa era a minha situação, era a tua situação. Jesus olhou para você e viu você perdido, acabado, destruído. Não valia nada, só fazia coisa errada, não andava nos caminhos do Senhor, não queria saber nada do Senhor, e o diabo acabando com a sua vida, destruindo a sua vida. E aí Jesus entra nessa história, amém? Com o sangue dele, para quê? Para poder fazer o que ele está dizendo aqui. Ele nos vivificou,
estando vós mortos em ofensas e pecado. Agora presta atenção, irmão, se tivesse nós aqui fazendo um velório aqui agora, de uma família, né, que ali está amando, ele amava aquele defunto, e sabe que nem lá aconteceu com Lázaro, Maria, lembra disso? E aí até Jesus chorou, e aí aquele Lázaro ressuscitou dentre os mortos, foi uma alegria, foi muito grande, e se acontecesse isso aqui agora, se estivesse fazendo um velório, fosse hoje, e aí alguém levantasse aqui, imagina a alegria da família. Para ressuscitar só fisicamente. Isso não é nada. Nada perto do que Jesus fez pela tua alma. Nada. Absolutamente nada. É muito pequeno isso. Tanto que Lázaro morreu depois. Mas foi uma grande alegria, Lázaro ter ressuscitado dentre os mortos depois de 4 dias, grande alegria. Agora mais alegria, ele nos vivificou da morte espiritual. Ele te deu o mais importante. Não dá para profanar, não dá para jogar fora, não dá para desprezar o que ele fez. Está entendendo? Tem que entender, nós precisamos entender isso. E aceitar isso lá dentro do nosso. Tem que descer para o coração essa palavra. Você está entendendo? Tem que descer para o coração. Isso sim pode descer para o teu coração, irmão. Nisso pensai. Deixa descer para o teu coração. Então ele fala assim, e ele continua dizendo, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Demônios. Quando nós profanamos, quando nós não estamos na presença de Deus, nós profanamos, rejeitamos as coisas de Deus, quem que vai governar você? Deus? O Espírito de Deus? Não, quem vai governar você é o capeta. Essa é a verdade. Se você não errei, errou, mas se conserta. Vai fazendo as coisas certas. Errei, conserta de novo. Mas se você continuar ficando, sabe o que vai acontecer? Quem vai te governar? Demônios. Vai governar a sua vida. E a palavra ainda continua dizendo, entre os quais, o versículo 3, quais todos nós também antes andávamos nos, o quê? Desejo, irmão. Aí chegou o desejo aqui, ó. É isso que eu queria. Pelo menos o que Deus colocou no meu coração, porque a palavra é focada aí. Ele fala assim, e entre os quais todos nós antes de conhecer Jesus, nós andávamos nos nossos desejos. Só fazia o que queria. Era só para você. É só eu. Mais ninguém. Não é verdade? E ele fala assim, então, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos das nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos... Agora entra aqui, dos pensamentos. Porque começa nos pensamentos. Começa ali, Satanás monta uma estrutura lá nos seus pensamentos. Para depois fazer com que desça ao coração. Tem que tomar cuidado. E éramos por natureza filho da ira. Mas nós não somos mais filho da ira, irmão. Nós não somos filho da ira. Nós somos filho de Deus. Então nós não podemos profanar o nome de Deus. Não tem como fazer isso. Porque a nossa posição é outra. Ele já nos vivificou. Ele já ressuscitou você dentre os mortos. Então a sua vida tem que ser diferente mesmo. Não importa a bucha que está aí na sua vida. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Não importa o deserto que está aí. Mas você tem que suportar. Você tem que honrar a Deus. Amém? Como os outros também. Então ele fala pensamentos. E éramos na natureza filho da ira. Como os outros também. Os outros que estão lá fora. Que não conhecem a palavra. Mas nós não. E ele fala assim, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. Por que que ele fala? Porque pela graça foi salvo. Eu sei que a maioria sabe, mas graça, meu irmão, ele está falando que você estava andando, eu e você, antes de conhecer Jesus, nós estávamos andando satisfazendo os nossos desejos. Podia ser um desejo pequenininho, podia ser um desejo, um mega desejo, mas era desejo. Não é verdade? A gente estava assim, nesse sentido, né? Nós éramos com os outros, mas agora ele deu graça. Graça, você não merecia. Primeira coisa, estava morto. Estava morto, estava morto. Não merecia, mas ele deu a graça. Então temos que valorizar. Morto. Sabe quantas pessoas assim, no natural eu vi morto? Pessoas que eu amei, pessoas que eu gostei, pessoas que eu convivi, e de repente eu vi, sabe, morreu, acabou. Não serve para mais nada. Tem que enterrar. Não é verdade? E aí, e a vida espiritual? Era assim que nós estávamos mortos, por causa dos nossos pecados. Você não merecia nada. Sabe, na verdade, o que nós merecíamos? O castigo de Deus. Sabe, o castigo de Deus, o juízo de Deus, estava sobre nós. E nós ainda fazendo o que queria. E aí então Ele te deu graça. Amém? É isso que você tem que valorizar. Lá, no Jardim do Éden, Deus deu ali a imagem e semelhança. Sem pecado, profanou. Deu para Esaú a primogenitura, profanou. Deu o Espírito Santo para você, você vai profanar o Espírito Santo? Vai fazer isso? Não pode fazer isso. Então é melhor você melhorar. É melhor você temer. É melhor você buscar. Amém? Porque senão vai dar tudo errado. Então, é a graça. Eu tenho que valorizar a graça. Eu não merecia. Eu vivia do meu jeito, para mim. E estava morto. E Jesus, Ele me vivificou. E me deu graça e vida eterna. Não dá para perder isso, irmão. Não dá, não arrisca, por favor. Não arrisca. Aguenta aí. Ah, mas irmão, está difícil. Aguenta aí. Amém? Vá, sabe, em vez de você ficar preocupado, sabe, daquilo que o diabo está colocando, repreender ele, vai fazer a vontade de Deus. Amém? Então, eu queria que você fosse, para a gente terminar, vai lá em 2 Coríntios, nós vamos terminar aí. Amém? Então, em 2 Coríntios, aí a gente vai entender perfeitamente o que é a graça. Aqui tem uma profundidade nessa palavra. 2 Coríntios, capítulo 12, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ali desde o versículo 7 até o 10, para nós terminarmos essa palavra. Então, você presta atenção o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem que muito aparece na Bíblia. O apóstolo Paulo é um homem muito usado por Deus. O apóstolo Paulo é um homem de Deus. Amém? Como nós. Como nós. E aí, sabe o que diz a palavra aqui? Olha, para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, ele teve um momento, diz a Bíblia que ele teve um momento inefável, né? Ele foi levado ao terceiro céu, e subentende que é o paraíso, que é o lugar de Deus, você está entendendo? Porque o lugar de Deus, lugar onde está as potestades do ar, e esse céu azul que a gente vê, até temos visto bastante dias, né? Amém? Então são 3 céus. E aí lá no terceiro céu, ali ele viu coisas inefáveis. Inefável quer dizer, não tem ser humano que pode explicar o que ele viu. Não tem. Não tem. Sabe o que é às vezes o inefável para nós? É o que está em Apocalipse. Ah, não tem mais enfermidade aqui. Aqui também não tem mais choro. Aqui não tem mais pranto. Isso é inefável, não dá para explicar isso, dá? É inefável, né? Agora você veja bem, mas ali ele foi inefável. E Deus não queria que ele, de tudo que ele viu no terceiro céu, Deus ele falou, você não vai falar, você não pode falar. Não podia falar. Mas o orgulho se levantou contra ele.
o orgulho se levantou contra Paulo, porque Deus permitiu. Um demônio que veio, né, e aí então dava nele, porque o orgulho dele se levantou. E Deus é interessante, sabe? Deus é muito bom, irmão. Eu faço uma comparação, sabe com o quê? É que nem os nossos filhos, né? A gente sempre quer, sabe que vai cair no buraco, aí você dá um jeito, né, de não deixar ele cair no buraco, não é verdade? Deus é assim. Eu lembro quando Deus falou para Senecaribe, Isaías falou, vai lá e fala para Ezequias, se não me engano, Ezequiel, Josafá, sei lá. Aí ele fala assim, vai lá e diz assim para Senecaribe, pelo caminho que você vier, você vai voltar, eu vou passar um anzol no nariz dele, e vou trazer ele de volta, ele vai morrer na casa dele. Você viu o que Deus fez? Deus faz isso com a gente. Vai fazer besteira? Deus vai passar um anzol no teu nariz, que nem passou no de Paulo, para não perder Paulo. Porque era proibido, ele foi proibido de falar, e ele ia falar. E eu não ia. Ia falar. Você pode dizer para mim, não, você não tem certeza que ele ia falar. Se ele não ia falar, por que Deus colocou o espinho na carne? Para não falar. Aí não deixou ele falar. E aí então Paulo, ali naquele momento difícil para ele, difícil, irmão. Ele falou, orei 3 vezes para o Senhor, esse capeta não sai do meu pé. Sei lá o que aconteceu, alguns teólogos dizem que é enfermidade, outros sei lá o que é, não importa, era o capeta que estava ali. Deus permitiu que o capeta fosse lá e perturbasse a vida de Paulo, para que não perdesse Paulo. Às vezes está acontecendo coisa na sua vida, para você ter uma ideia, que você não está entendendo. E de repente Deus está segurando você, Deus sabe, está impedindo que você vá, sabe, para lugares que Ele te perde, Ele não quer te perder. E a gente fica questionando e murmurando e reclamando, e Deus falou, se Ele soubesse o que eu estou fazendo, eu estou livrando ele da morte de novo. Então entenda isso, porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, Ele é todo poderoso. Deus, eu estou nessa situação financeira há tanto tempo, Deus, e parece que não rompe, parece que não sai. Eu falo assim, claro, se eu for dar, você vai embora. Eu vou perder você, aí você vai ficar na luxúria, aí você vai ficar no bem bom, e você vai me esquecer. Não, deixa ele aí, que nem o salmista falou, me dá só o que eu preciso para comer e beber, e pronto, acabou. Entende? E aí você está brigando com Deus. Porque eu dou o dízimo, porque eu dou não sei o que lá, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Meu irmão, acorda. Tudo está na mão de Deus. O sol está na mão de Deus, irmão. As galáxias estão na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. E você? Caco dos cacos. Está na mão de Deus. Nossa, vermezinho de Jacó. Está na mão de Deus. Então entenda, em nome de Jesus. Aí Paulo, o que aconteceu? Aí Paulo fala assim, versículo 7. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ele ia exaltar e ia falar o que não podia falar. Então Deus está salvando o apóstolo Paulo aqui, para ele não ficar complicado. Até isso Deus usa. É impressionante, né? Então, às vezes, o teu deserto é necessário, irmão. Amém? Para Deus não te perder. Tudo dá graça. Amém? Se você está comendo só cacto, louva a Deus. Está comendo só cacto? Louva a Deus. Ainda tem o cacto para comer no deserto, né? Amém? Então, você veja bem. Aí ele começa a falar, ele fala assim, o versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, ele falou que Jesus falou com ele, a minha graça te basta, a minha graça, basta mesmo? Na sua vida, pensa bem, basta mesmo? É isso que você tem de mais importante na sua vida? A graça de Deus? Mas você tem isso mesmo? E Jesus falou, minha graça te basta, Paulo. O que foi, rapaz? Está preocupado com o quê? Só porque eu coloquei esse capeta aí do teu lado aí, rapaz, né? Ele está infernizando a sua vida, está tentando acabar com você. Rapaz, a minha graça te basta.
O apóstolo Paulo, meu irmão, o apóstolo Paulo que tanto lutou pela obra de Deus, um homem de Deus, um homem que, sabe, jogou a vida dele, ele entregou a vida dele, não tinha mais vida, a vida dele era de Deus, ele mesmo fala, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Foi isso que ele falou. E agora ele orou a Deus e Deus falou, rapaz, a minha graça te basta. Sabe, para de você ficar, sabe, ansioso, preocupado com coisas terrenas. Para, Deus vai suprir a tua necessidade. Não sei, até no deserto ou fora do deserto, em qualquer lugar. Deus é Jeová Jiré, Ele vai suprir a tua necessidade. Agora o foco tem que ser a graça. Olha, igreja, minha noiva, minha noiva! A minha graça te basta. Entende isso? Basta. Tudo que você precisava, você já tem, irmão. Tudo que eu precisava, eu tenho. Então por que tão ansioso? Por que tantos desejos? E às vezes desejo que não está nem alinhado com a palavra de Deus. Essas coisas trazem tribulação. Da onde vem as guerras, diz Tiago? Não vem dos seus desejos? E levanta uns contra os outros? Não dá, irmão. Nós precisamos entender isso. Por isso eu fiz aquela oração. Deus, não faz só entender, nos faz aceitar isso. A graça de Jesus basta. Se tiver um capeta na sua vida e ele está te perturbando, a graça de Jesus, ó capeta, a graça de Jesus basta. Fala isso para ele. Né? A graça de Jesus basta. A graça de Jesus basta. Porque ainda que eu morra, viverei. Nem a morte só vai fazer eu tirar um descanso. Não é verdade? A morte só vai fazer eu dar uma dormida, né, no travesseiro, no seio de Abraão. E depois eu ressuscito dentre os mortos, para a vida eterna. Amém? O louvor pode vir, irmão. Glória a Deus. Nós vamos orar a Deus. Amém? Nós vamos orar a Deus. E ele fala assim ainda, né? Aí Paulo ficou louco. Aí Paulo ficou louco por Jesus, né? E disse-me, o versículo 9, né? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, Jesus está falando, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí eu estou forte. Quando eu entendo que eu não posso produzir nada, mas Deus pode. Quando eu entendo que eu necessito de Deus, que a graça dele me alcançou, aí eu sou forte. Pensa bem, já recebi o que eu precisava. Por que eu vou ficar preocupado com alguma coisa? A gente tem que viver isso, irmão. Eu sei, você pode pensar assim, mas será que alguém vive isso? Eu não sei, eu sei que a gente tem que viver isso. Essa é a realidade da Bíblia, essa é a Bíblia. Entendeu? Então não importa a luta, lembra que o teu presente é maior do que a sua luta, lembra do que você vai ser recompensado, lembra de que tem algo eterno para você, lembra, você vai estar num lugar onde não tem pranto, não tem choro, não tem, sabe, não precisa nem do sol, não precisa de nada, porque tudo já está ali, que é Deus. Temos que ter essa fé. Temos que pensar desse jeito, deixar isso descer teu coração, nisso pensai, nisso começa, sabe, eu quero isso, é isso mesmo Jesus, então faz descer meu coração, eu quero entender, eu quero aceitar. Paulo entendeu isso, ele é prova de que a gente também pode entender e aceitar. E pegar isso e reverter, e falar assim, eu sei. Eu vou sentir prazer, né? Até prazer eu vou sentir porque Deus está trabalhando na minha vida. Deus está lapidando. Amém? Deus quer isso da nossa vida. Deus quer olhar para o teu coração e encontrar o teu coração decidido. Dessa forma. Senhor, não importa o que vai acontecer. A tua graça
me basta. Porque a graça de Jesus te dá direito à vida eterna. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.